Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Cerimônia no Solar marcou homenagens aos 41 anos do falecimento de Luiz de Souza Leão, fundador de Tupã. Obras da Alameda do Artesanato na Praça da Bandeira estão paradas há 3 meses e cronograma de entrega para fevereiro de 2022 deve sofrer atraso. Interact Clube Tupã Vanuíri realizou campanha para arrecadar absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Vereador Pastor Eliezer de Carvalho solicita a construção de trilha para a prática de ciclismo. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Uma cerimônia realizada no Solar na terça-feira, dia 21 de setembro, marcou as homenagens do Poder Público Municipal e da população de Tupã aos 41 anos do falecimento de Luiz de Souza Leão, fundador da nossa cidade. A TV Câmara acompanhou com o repórter Glaucio Tolentino e as imagens de Luan Oliveira. Foi realizada na manhã desta terça-feira, dia 21, uma homenagem aos 41 anos de falecimento do fundador de Tupã, Luiz de Souza Leão. Familiares e autoridades acompanharam a cerimônia que foi realizada no Solar da Família, localizado no centro de Tupã. Os vereadores Eduardo Chigueiro, presidente da Câmara, Paulo da Farmácia, Lucas Ratano, Israel Veloso e Renato Fresneira Delmore estiveram representando a Câmara Municipal. Isso hoje comemorando os 41 anos do falecimento do nosso fundador, Luiz de Souza Leão, um grande empreendedor que há 92 anos fundou a nossa cidade. Hoje, como poder público, nós temos que estar mantendo o seu empreendedorismo, buscamos sempre emprego e renda para o nosso município e estar buscando novos investidores para a nossa cidade. Seria de parabenizar a família por sempre estar mantendo o nome da família Souza Leão na nossa cidade. Com certeza um grande empreendedor, um grande incentivador de construir cidades, pessoas, né? E como foi dito aqui, uma cidade sem passado é uma cidade sem identidade, né? Então Tupã tem essa identidade, tem os povos nordestinos, né, que foram capitalizando essa região e também os povos europeus, né, que foram dando a sua cara, a sua identidade para o nosso município. E Tupã mais uma vez aqui onde pode homenageá-la, Luiz Souza Leão, que é a nossa identidade. Então povo tupanense aí, parabéns aí no próximo mês de outubro, onde vai poder comemorar o seu aniversário e também nesse dia hoje especial poder comemorar, fazer uma homenagem àquele que fundou a nossa cidade, que trouxe toda a nossa história. Quero agradecer Luiz de Souza Leão por ter, né, no passado, ter comprado esses 100 alqueires de terra e dado início à nossa cidade de Tupã, que sem isso hoje acho que nós não teríamos nossa cidade de Tupã. Então é com muito prazer que nós estamos aqui no Solar, né, e também tem o Solar que ajuda muito a cultura da nossa cidade, né, divulgar a cultura, e é isso aí. O vereador tem que estar sempre presente e nós estamos aí para apoiar a população no que precisar. Feliz a cidade que conhece a sua história, sabe o seu passado, sabe o que aconteceu lá atrás para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu acho que o Luiz de Souza Leão é o fundador, a gente tem uma dívida histórica com ele, porque a nossa cidade existe através da visão que ele teve da nossa região, da importância que seria de ter um município aqui. Então hoje a gente tem a possibilidade, enquanto representantes da população, de fazer essa singela homenagem, fazer essa cerimônia, estar aqui com os familiares e descendentes do Luiz de Souza Leão e poder então fazer essa homenagem justa ao nosso fundador e rememorar. Nossa cidade é uma cidade que tem que lutar e preservar o seu patrimônio histórico e cultural, e é isso que o Solar, o museu fazem muito bem aqui, né? Você muito bem lembrou, aqui a gente tem o maior acervo indígena do nosso país no nosso museu, a gente tem um Solar que preserva a residência oficial do nosso fundador. Quantas cidades têm o privilégio de ter isso? Quantas cidades têm o privilégio de viver o que a gente está vivendo aqui? Uma homenagem ao homem que criou o nosso município, que da sua visão fez com que a gente estivesse aqui hoje, 90 anos depois. Então isso é importante para que a gente possa, olhando para o passado, corrigindo erros cometidos e vendo os acertos que foram feitos, a gente possa ter um futuro cada vez melhor, mais brilhante e mais próspero. Luiz de Souza Leão nasceu no dia 16 de março de 1901, em Pernambuco. Já na sua adolescência, Luiz de Souza Leão adquiriu terras no município de Cafelândia, se tornando um grande agricultor e pecuarista. E como diretor da empresa de terras São Paulo Rio, se familiarizou com os negócios de loteamento de terras. Em 1929,
Luiz de Souza Leão adquiriu 100 alqueires de terra no espigão divisor dos rios Peixe e Aguapeí, também conhecido como Rio Feio, e abriram um loteamento para a formação daquilo que viria a ser a cidade de Tupã. Milene de Souza Leão Rodrigues, neta de Luiz de Souza Leão, agradeceu a homenagem que foi realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura. É sempre um prazer estar aqui homenageando, com muito orgulho, essa pessoa que foi um visionário, um guerreiro e deixou um grande legado para nós. Sem dúvida, todo ano estamos aqui comemorando, é uma grande felicidade, o poder público sempre incentivando, sempre organizando e sempre apoiando a cultura brasileira. O solar Luiz de Souza Leão, localizado no centro da cidade, foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo. No local se encontra o casarão que foi construído por Luiz de Souza Leão em 1935. Com 14 cômodos, o imóvel possui estilo colonial e abriga obras de arte e relíquias, além de diversas peças características do período histórico do município. É uma data que jamais poderemos esquecer, esse que doou a vida por Tupã. E na passagem dos seus 41 anos de morte, a qual eu estava presente quando Souza Leão faleceu, eu já trabalhava aqui no museu, então eu vi o desespero dele de querer entregar esse prédio à cidade antes da sua morte, porque Souza Leão, além de visionário, ele tinha um desejo muito grande de deixar um espaço dentro da cidade para que guardasse a nossa história gravada, documentada e fotografada. E assim ele apressou demais o término deste prédio para entregar, porque ele já estava doente, acamado, inclusive internado no apartamento 9 da Santa Casa, quando foi feita a entrega no dia 21 de setembro de 1980, na presença de autoridades, secretários de São Paulo, foi solenemente entregue à cidade o prédio, mas o acervo existente, as 38 mil peças, pertence à Secretaria de Estado da Cultura. Então, um dos seus desejos ele viu realizado, que era entregar esse prédio que fica na quadra 45, tombado pelo Condempa, que é o patrimônio histórico, que compreende a Rua Coroado, Guaianazes, Caingangue e Guaranis. E o sonho dele, mais um dos sonhos, era ser enterrado no próprio jardim, onde ele viveu 50 anos nessa casa, para que sua casa transformasse num museu, casa, ou o solar Luiz de Souza Leão. E o seu segundo desejo foi, após sua morte, ele já havia escolhido o local, já estava prontinho, era um caramanchão, onde tinha um banco que ainda existe até hoje, onde ele sentava todas as tardes para ler seu jornal. E acontece que foi realizado o seu sonho. E quando abriu pela primeira vez os portões para ser enterrado Luiz de Souza Leão, a cidade invadiu, porque todo mundo queria saber um mito que existia ali dentro, que nunca... Ele era homem de poucos amigos e quando vinham eram recebidos no salão de jogos e não na casa. Então, todo mundo, tinha até no muro pessoas, precisamos pedir a interferência da polícia militar, porque foi uma invasão total. E depois disso, os mitos que surgiram, que Souza Leão foi enterrado em pé. E para explicar a eles, como ele pregava muito que nem morto o homem deveria tombar, então achavam que ele foi enterrado em pé. Mas ele foi enterrado como todos os mortais, o que prova são as fotografias com uma leve inclinação. Então, essa homenagem, essa rememoração que fazemos todos os anos é mais do que justa. Um homem que o sonho dele era fazer de Tupã a melhor cidade da Alta Paulista. Não conseguiu totalmente, mas é uma cidade onde todos, gostam, uma cidade pitoresca, uma cidade que recebe de braços abertos o visitante. Então, a nossa homenagem a Luiz de Souza Leão, o museu hoje presta homenagem plantando uma árvore, porque ele era amante da natureza. Então, todos os anos o museu, além do solar, planta uma árvore aqui no museu. E também estarei falando aos alunos da escola Luiz de Souza Leão, que levou um nome em homenagem ao fundador, para fazer com que as crianças
conheçam a história de quem fundou o Tupã, que é Luiz de Souza. É uma tradição Tupã celebrar aniversário de morte, né, do fundador do município, há 41 anos já. Tivemos aí, nos últimos anos, dificuldades devido à pandemia, mas sempre uma homenagem, por mais simples, singela que seja, deve ser feita para marcar a memória daqueles que representa não só uma pessoa, mas representa aqueles que vieram para Tupã e ajudaram a criar a história do nosso município. Obras da Alameda do Artesanato na Praça da Bandeira estão paradas há 3 meses e o cronograma da entrega para fevereiro de 2022 deve sofrer atraso. Mais informações com Chico de Assis. Uma notícia nada boa para os fazedores de cultura do município e a população em geral. As obras da Alameda do Artesanato, que vem sendo construída na Praça da Bandeira desde o início deste ano, estão paradas há 3 meses. E o cronograma de entrega, que marcou a finalização da obra para fevereiro de 2022, deverá sofrer atraso. De acordo com o edital, as obras deveriam estar concluídas até o mês de fevereiro do ano que vem, mas uma readequação do projeto poderá estender o prazo de execução dos trabalhos. Segundo a Prefeitura, a paralisação é resultado de um pedido de aditivo junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o DADETUR, para incluir a execução do piso em concreto polido, investimento que não estava previsto no projeto inicial. Com isso, houve uma paralisação da obra. Segundo ainda a Prefeitura, a expectativa é de que haja sobra de recursos e que seja possível a confecção do piso de concreto. A Prefeitura diz que aguarda a aprovação do DADETUR para dar sequência aos trabalhos. A Alameda do Artesanato tem custo calculado em R$600 mil, com 300 mil de recursos do Estado e 300 mil como contrapartida da Prefeitura. O DADETUR informa que a responsabilidade pela obra é da Prefeitura, cabendo ao órgão aprovar e acompanhar a execução dos projetos. Infelizmente, obra pública sofre com essa questão do atraso, né? Qualquer detalhe mínimo que se faça, é preciso paralisar a obra, mandar documentos, esperar um laudo, uma parte técnica, saber o orçamento, se o gasto está dentro do que do que foi programado ali. Então, é difícil tocar uma obra pública, até por essa questão, né? A chamada burocracia, que tenta evitar aí que ocorram fraudes, que ocorram problemas aí com a realização da obra e que ela seja feita da maneira que foi planejada, com o material, dentro das condições que foi pensado. Então, por isso, qualquer pedido de mudanças acaba atrasando um pouco uma obra. Essa obra aí, por exemplo, a Prefeitura quer ampliar o espaço do calçamento, fazer uma obra um pouco melhor e, para isso, mesmo cabendo no orçamento, precisa mandar a documentação e falar, né, que quer fazer essa mudança, é preciso que técnicos façam análise para poder voltar e falar, pode continuar a obra. Então, deve sofrer um atraso aí a entrega dessa obra. Esse ano, o ano passado, não estava sendo utilizada a praça, então não tinha muito interesse da população. A partir de agora, né, com a volta das atividades, final de ano e tudo, provavelmente aí a cobrança por parte da população para que essa obra fique pronta o quanto antes vai ser maior, né? Também aqueles que trabalham na área da cultura. E nós vamos ver depois do intervalo. O Interact Clube Tupã Vanuíri realizou uma campanha para arrecadar absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. E o vereador Pastor Eliezer está solicitando a construção de uma trilha para a prática de ciclismo. Nós voltamos em instantes.